começar no segundo episódio, eu falando aquele nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Mas, Jorge, dá uma saudação pra galera do parte 2 aí. Boa. Pessoal, também vou colocar meu jargão aí. Seja bem-vindo ao meu primeiro podcast. Boa. Oh, caramba, hein? É isso aí. Legal. Primeiro de muitos aqui, porque aqui vai ter parte 1, 2, 3, 4. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos aí ao Neopod, segunda parte, conversando com o Jorge, eu aqui com meu amigo Caio. Ele ainda não tirou o personagem do bolso, né, cara? Tá tudo bem? Tá aqui, tá guardado. Guardado aí. E, pessoal, parte 2, aqui aparecendo na tela, a parte 1, para quem não conferiu, tá aqui embaixo. Parte 1, aqui a gente falou um pouquinho sobre a origem, ritual de né? iniciação. Assim, origem, como né? que ele chegou lá, assim, os rituais e um pouco da origem também, assim, um pouco da formação, estrutura. E, pessoal, vocês têm coisa aqui que o Jorge está falando que vai ser difícil encontrar na internet. Então fica ligado com a gente nas partes todas aí, que tá bem interessante. A gente Também, aqui tá... Legal, também para não cair no golpe da maçonaria do maçonaria. e-mail. Pelo amor de Deus, Aí, ó, né? cuidado com essa maçonaria Joy, hein? Exatamente. Não. Pague a Inventa. taxa e vire maçom. Isso. Hein? Paga a E aí, taxa e vira maçom. e E pros 10 recebam- primeiros... Receba um manual com os 10 principais toques. Isso, pô, com certeza. E os 10 Não, primeiros o tem PDF. 10%, né? E assim, ó, é 3 mil, mas só que pros 10 primeiros fica R$30, hein? Esse daí. Então, Eu faz um evento, vou fazer um evento online e no final a gente tem um presente pra você. Isso, é isso aí. Mas não fique preocupado, porque aqui não tem nenhum desses presentinhos, não. Aqui a gente não vai vender curso nenhum. Não, Aqui não. A única coisa que a gente pede é pra você curtir o canal É isso aí. e se inscrever aí pra gente trazer mais o Jorge e trazer outras pessoas também que contribuam com a gente. Jorge, dando sequência aqui ao nosso bate-papo, cara, vamos falar de divindade? Vamos? E aí? A divindade na maçonaria, Rei Salomão, Jesus, tem um Deus principal. Fala um pouco pra nós sobre isso. Tá bom, você colocou algumas coisas misturadas aí. Então. Eu O misturei que fazer? tudo. Ele tem falado assim, ele citou o Rei Mas desde Salomão o começo, é um... Isso, então, desde o muito começo a gente citado, falou de se vários puder nomes. começar por Vamos. ele. Uhum. Então Então vamos pelo Salomão. Na Vamos verdade, pelo Salomão, vamos a lá. loja tem a constituição do Templo de Salomão. Então esse é o lance. E outra coisa, depois que eu também fui estudar Salomão, tem o lado bom de Salomão e tem o lado estranho de Salomão. Sim. O legal da maçonaria é isso, você vai começar a ir atrás de coisas do Velho Testamento. Então você acha que é legal a gente falar um pouquinho pra quem tá assistindo a gente quem foi o Rei Salomão? Eu sei um pouco da Sabe parte bem pouco dele. mesmo. Sim, ele acabou construindo um templo de adoração. Nesse templo haviam boas práticas, havia todo um respeito, havia toda uma sensação de elevação. Ele se consultava com os seus mestres e tal. Em determinado momento, esse templo acabou, talvez aí eu não tenho muito detalhe, né, das coisas, mas o próprio Salomão começou a desenvolver outros mecanismos. Você sabe que tem do lado dele ligado à magia, tem todos outros caminhos de Salomão nesse sentido, mas é um templo que, como primeira obra, como primeira tratativa, foi muito bonito, né? Foi de uma tratativa de buscar uma elevação espiritual fascinante, né? Eu vou completar, só o Rei Salomão favor, foi Caio. o rei Eu quero também. que Deus perguntou para ele: você pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar, assim, Uhum. né? E o Rei Salomão pediu para ele: eu queria sabedoria para poder governar o meu povo. Isso. Daí Deus ficou tão feliz com essa resposta dele que tornou ele rico, além de dar sabedoria para ele. Isso. E daí a partir disso ele acabou. Então, gente, a relação Com o tempo ele acabou se convergindo daquilo que ele acabou. Mas depois acho que. Bom, mas depois aí, Eu não aí sei é a história outro. inteira. Então, aí é legal a gente até pensar nos 7 pecados capitais, o que é isso, essa relação com o poder, é isso que a gente tem que começar a perceber. Uhum. A gente quer, legal. Continua querendo, mas fica na sua, assim, porque uma hora também que você chaveia pro lado do estranho. E tem um ditado que diz assim: conhece de verdade o homem depois do dar poder a ele. É difícil. E a gente é vulnerável, tanto é que eu acredito muito que a gente tá nesse plano, porque esse plano ainda é muito ruizão, gente. Aqui a gente No limbo. Exatamente. Pô, se tivesse outro, a gente tava falando um podcast holograma.
Pois é. E é tão ruim mesmo que diz no Apocalipse que aqui vai ser o inferno, né? Meu Depois Deus, então, aqui, é isso aí. Bom, e aí então a gente vai falando um pouco de Rei Salomão, né? E então, aí vocês falaram, na verdade não é o Salomão, então, tá, então vamos lá. existe o conceito do grande arquiteto do universo, o tal do Gadu, que é o cara, pra mim é Deus. Tá? Se você tiver alguma soberania dentro do teu culto religioso, que seja ele, se você é ateu, existem lojas de maçonaria que pode ter ateu. Então assim, curioso, cara, né? Imagina, quem é o seu Gadu? É a partícula de bóson, porque eu sou um cara físico. Manda ver, cara. Manda ver, se é por aí que você está acreditando que você vai evoluir, manda bala. Então, isso que é o legado da maçonaria, ela é aberta para os princípios e dogmas, tanto é que a gente trata de todas as religiões, não tem essa, só vamos falar de catolicismo, não vamos falar daquilo, não vamos falar daquilo outro, enfim. Cara, a coisa mais... George, até uma das coisas que a gente veio falando de algumas vezes, eu acho que a religião, para mim, é um conceito, me perdoe, até todos os grandes, né, caras que ainda estão para me ensinar, não, eu acho a religião uma coisa muito à la carte, cara. Então eu posso olhar para o catolicismo, eu posso olhar para a Umbanda, eu posso olhar para o espiritismo, eu posso olhar para... Porque eu estou buscando, cara, sou um buscador. Essa é a minha visão. Curioso. Exatamente. E nenhuma tem que brigar com a outra, cara. Isso eu acho que é um problema sério que a gente vive. Tá, então você falou um pouquinho dele. Jesus. Qual é o papel de Jesus na maçonaria? Cara, tem? Na verdade, assim, acho que aí eu vou colocar muito do meu viés. Eu entendo que tenha, porque hoje para mim ainda, Jesus, olha, no seguinte sentido, é um poder de iluminação que eu ainda nem alcancei em fazer uma leitura. É o cara que eu mais busco, porque hoje talvez eu me encontro mais no Velho Testamento do que no Novo Testamento. Então, como Giórgio, Jesus é um cara magnífico, é um cara que, mas talvez a forma que eu vejo algumas pessoas se encontrando com ele, se tocando, eu não recebi talvez esse toque, mas Jesus para mim é Jesus o Cristo, e esse o Cristo, essa luz crística de Jesus, isso é muito legal, então ele é um cara importantíssimo na maçonaria. Há quem diga que ele possa ter sido o nosso primeiro maçom, e a gente nem acordou. Quer um cara o cara de construção social maior que esse cara? Para mim não tem. Sim, ele foi um grande mestre. Bom, enfim. Né? Ele meio que, assim, a gente pode até pensar que tinha muito dentro do Antigo Testamento, às vezes a gente pode até pensar assim, porque tinha muito... tinha várias leis, assim, muito... aquela lei objetiva, né? Assim, antes de comer você lava a mão, assim, você se banha, você tem que se purificar... E aí ele resumiu ao amor, né? Então ele tirou muito ele tirou essa coisa, a gente pensar em procedimentos, em passos, né? Tipo assim, se eu cumprir isso aqui, acabou, agora eu tô salvo, entendeu? Mas o cara podia, sei lá... isso que você tá falando é interessante, né? A gente deixou mais didático. E ele vai pincelando. E ele chegou numa época em que se comprava muito a bênção de Deus, né? Tinha muito essa... Porque eram os reis, eram os impérios, eram as tratativas, né, dos seus mentores espirituais, e cada um fazendo o seu jeito. Quando ele pegou, deu um caminho e deu uma melhorada também, né? Deu uma suavizada. Falou, peraí, é tão simples quanto isso, quanto amar, quanto... E ele digamos assim, quando tentavam pegar ele sempre pegava os caras, né? Que é a coisa do imposto lá. O cara falava pra ele, isso aqui, mas é justo a gente pagar isso pra eles? Assim, a cara de quem aí que tá na moeda? É do César, não é? Então dá pro César o que é de César. Ou a da moça que tava pra ser apedrejada lá. Ele falou assim, você acha justo? Moisés ordenou. Eu falei, quem nunca cometeu pecado nenhum atira a primeira pedra. Todo mundo caiu fora. Então ele derrubava todos assim, sem os caras nem... Então, olha que interessante, se a gente estivesse aqui numa tratativa de uma loja, né, e houvesse a oportunidade de a gente ter um debate desse. Eu, como Giórgio, ou alguns dos outros irmãos que estão lá, amigos, pessoas que eu lido na minha loja, a gente iria te provocar para... Cara, vamos fazer o seguinte, na próxima loja, traz um trabalho mais profundo que você está falando. Eu não sei tanto de Jesus que nem você está falando, fala sobre ele. Tranquilo, é a tua fé, a tua crença, eu vou trazer um outro tema, você vai trazer um outro tema, a gente soma. Então, isso é o bonito da maçonaria. Então, através do que a gente chama de uma grandeza universal, existem esses mentores, podemos colocar esses avatares, esses caras que foram iluminados. A gente pode falar de Gandhi, a gente pode falar de outros caras, sei lá, que tempo, que momento, como que foi, o que ele deixou de mensagem.
Eu acho que é esse o caminho, entendeu? Então, por isso que a maçonaria é aberta às religiões, aos temas, às formas, aos ritos. Tem ritos mais dogmáticos, ritos mais espiritualistas. É uma viagem, é muito legal. E você falou que não está tanto no Novo Testamento, eu acho que é bem o estilo. Você falou que gosta do... Porque é tudo que o Jesus falava era instigar a pessoa a chegar lá. Então ele sempre falava na parábola lá para falar assim, ele contava a historinha e colocava a historinha, né? Contava a parábola e essa daí do imposto, essa do... Aí tem da viúva que ela vai dar uma moedinha lá, a única coisa que ela tinha. Daí vem o outro lá então, e dava tudo. Daí falou assim, pô, isso, o que ela fez, o gesto dela é maior, porque ela deu tudo que ela tinha. E o cara, então ele sempre instigando a sabe uma das coisas que eu já vi, a gente estava até falando de outros padres, outros, né, reverendos, algumas pessoas que trazem à tona uma boa comunicação. Aí uma coisa que eu vi esses dias é que a questão do aramaico, a forma com que Jesus trazia a linguagem dele, o formato do aramaico, alguns consideram que seria até como se fosse um jogral, uma cantiga, uma forma, uma rima, para ficar um negócio de retórica na sua cabeça. Então era uma coisa muito interessante o sentido, a forma. Então olha que maravilhoso um cara que consegue trazer à tona uma linguagem simples, uma simplificação, numa forma de continuar ecoando, porque o problema das religiões eu acho que tem muito a ver com isso. Se liga, é simples, repete, faz, fica, esse é meu caminho, essa é a minha forma, essa é a forma que eu tenho que me transformar. Então por isso, e a maçonaria ela tem um certo grau interessante nesse sentido que eu te falei. Você faz os graus e você relê os graus, você faz os graus e relê os graus, faz os graus e relê os graus. Isso é interessante. Sim. Essa jornada... E a gente falou um pouco de Jesus e você falou... pelo que eu senti, assim, Jesus ele é presente, mas ao mesmo tempo não é tão abordado na maçonaria, né? Eu, Giorgio, penso que assim, a gente acaba aprofundando todo mundo no mesmo nível. Todo mundo, pelo amor de Deus. Todas as crenças, todas as abordagens, todas as filosofias no mesmo padrão, porque é a forma mais contemporânea de contemporizar tratativas, porque eu não posso de alguma forma ser veemente a algum livro sagrado, algo, né? A gente não pode fazer isso. Outra coisa que nem você falou de Jesus, né? Que eu tento ver, eu tenho os evangelhos apócrifos, são releituras sobre ele. A gente adora esse assunto. Sempre quando vem alguém, a gente sempre quer falar, você sabe dos evangelhos apócrifos, ou dos livros apócrifos. Na verdade, eu tenho uma Bíblia de origem, depois eu mando para vocês qualquer, mas acho que ela até de origem judaica, que ela mistura um pouco os evangelhos apócrifos, tem um pouco... Ela é um calhamaço desse tamanho, então às vezes eu dou uma releitura, dou uma busca lá. O legal de você estar numa sociedade iniciática é isso, gente, é você perceber o quão pequeno você é, o quanto que você tem que trazer para olhar esse tipo de pensamento, o quanto que isso é fascinante e o quanto que isso é gostoso da gente se descobrir. Ninguém é muito dono da verdade, não, cara. Não tem. Até porque se tivesse uma verdade, não teriam tantos caminhos em busca dela. Isso. A gente puxou, você até tinha falado antes, a gente puxou Jesus, Salomão, e as outras, as partes, por exemplo, essas, a gente falou de Jesus, Salomão, mas as divindades, por exemplo, que a gente chama de mitologia, que é o do Egito, ou da Grécia, deuses, né? Esses daí vocês têm estudos dentro nesse sentido de religião? Quando eu tava mais lendo, filosófico? Complementando o que o Caio falou, eu estava lendo um pouco sobre a maçonaria e eu encontrei ali o deus Hermes, da mitologia grega. Tá. Então faz um pouco de gancho com o que ele está falando. Existe, então, algum... Tudo depende da sua busca e tudo depende da sua loja. Então vamos colocar, na loja que eu frequento, esses tipos de abordagem da mitologia, a gente não viu nenhum irmão, alguém trazer essa sabedoria. Mas vou dar exemplo de uma outra loja que era na Zona Norte de São Paulo, ela foi consagrada por ter um grupo de escritores e tal, e eu sigo um desses caras que lança aí livros, faz crowdfunding e tal. Ele lançou um livro de mitologia que ele conta que quando ele começou a falar sobre esses deuses, ele teve a oportunidade de ter essa conversa com o rabino. E o rabino cruzou isso com a cabala, falou, cara, se você misturar toda essa mitologia
toda essa sequência, toda essa hierarquia com a Cabala vai ser fácil. E ele lançou um livro de Cabala hermética. Uma coisa. E ele traz à tona vários conceitos disso e eu pude me aprofundar. Me aprofundar não porque o livro é muito grande, então às vezes você, principalmente a gente que fala de um seriado, alguma coisa, você entra num determinado Deus e aquele Deus te fascina, aí você vai para aquele caminho, mas é muito interessante. E a questão de Hermes Trismegisto, eu acho que assim, ele foi um grande simbolismo, falam que ele reencarnou, que não sei o que lá, mas o que eu acho assim, ele trouxe a Tábua de Esmeralda. É legal que você vai buscando, você vai ganhando essa informação. Você vai tendo vontade de conhecer todo esse lado. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai tendo mais conteúdo, né? Agora o que é Tábua de Esmeralda? Então, ele acabou colocando alguns caminhos, né, de como percorrer uma releitura de um evangelho. Se você pode olhar a Tábua de Esmeralda como um evangelho. Só que ele acaba colocando o lado metafísico muito claro. Muito claro não, muito pertencente à nossa vida. O claro não é, porque o lado mesmo da física eu acho super difícil de você olhar. Então o que está em cima está embaixo. É muito legal, depois vocês tentam ver. Então você tem convívio com esses negócios aí. Coloca um emoticozinho lá de pum. É muito legal. É muito louco, assim. Aí outra coisa, né, até estava falando assim, por isso que eu acho que esse podcast tem que ser a maçonaria e as sociedades iniciáticas, né? Boa, porque aí você pega... É isso que vai ser o título. Não, porque, cara, na verdade, assim, é um monte de releitura. E tem caras fantásticos. O Austin Crowley lá, que foi o cara que o Black Sabbath... Alex Crowley, exatamente. Isso. Que criou Telema, faz uma releitura. Tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem gente que participa da Telema, sei lá. Isso, eu vejo. Lei de Telema, isso aí. Então a sociedade... Eu acho que é isso o nome. Eu não sei a polêmica em volta desse... Bom e ruim. Mas, cara, todo lugar vai ter. É outra coisa. Eu estou na maçonaria. Eu não falo que eu sou maçom, eu estou maçom, tudo eu estou. Porque o dia que eu achar alguma coisa que não é legal, eu vou para outro caminho, cara. E você lembra do livro? Total, livre de bons costumes. Eu tô lá para ser livre de bons costumes. Quando eu achar que uma coisa não é pertinente aos meus bons costumes, obrigado, galera. Ou quando exaurir o nível de conhecimento, muito obrigado. O pessoal traz aí, eu vou aproveitar já o gancho que a gente tá nesse meio, a gente falou de Jesus, Salomão. Assim, a figura por exemplo, de Lúcifer, né, por exemplo, dentro da crença, vocês têm lá dentro... Nossa, eu vou conseguir falar um monte de coisa, mas antes de mais nada de eu falar, não tem. Tudo isso é lenda, Bafomé e o caramba. Não, e mas eu Bababi, Deus Zebu, Chupacabra... Vou falar, isso aí tem um monte de malandragem por trás, bate tambor, quebra tudo. Não, mas eu vou colocar uma coisa pra vocês. Que a gente entrou dentro do Rei Salomão. A Patrícia riu ali no Majin Buu, mas é só pra rimar, tá? Então... Boa, eu vou procurar ele então, porque também pra mim passou desapercebido. Mas não foi nesse sentido, porque a gente falou do Rei Salomão, você tem falado bastante assim, de não ter de falar assim, de tentar olhar os dois lados. Se vocês trazem, o pessoal discute esse lado também do Lúcifer, né? Não sei. Se tem essa... Vou dar o parecer do Jorge. Eu não sou a maçonaria, eu estou na maçonaria, a maçonaria aflorou conhecimentos a mim. Então, da minha leitura, cara, eu hoje releio Lúcifer de uma maneira muito interessante. Interessante, gente. Não tô falando que eu pratico, né? Tá falando que assim, não, e assim, é a dualidade do bem e do mal. O cara questionou o status quo do bem e foi para outro caminho. E ele pode fazer. Aí, se você pega o dogma religioso, você coloca ele, muito do lado polarizado negativo. Demais. Mas, cara, esse cara tá presente na gente, a gente é bem e mal. A maçonaria trabalha com a tríade exatamente por isso, que é o bem e o mal no caminho do meio. E a Yang. Mas você tem que dosar, por isso que tudo tem esses... Para ter o equilíbrio tem que ter os 3 alicerces, porque senão você não equilibra, senão você fica polarizado, você fica para lá e para cá. Mas, por exemplo, aí você falou de Netflix, né? O seriado do Lúcifer é fantástico, cara, é uma comédia. E é da DC Comics, hein? Boa! É verdade, não sabia que era eles. E tudo mais. Mas se você quiser já abrir o gancho, porque assim, eu perguntei mais nesse sentido, porque você falou do estudo, você chegou o pessoal que abriu o estudo nesse sentido. Mas se você quiser abrir também para esses mitos aí que o pessoal coloca aí, né? O que o pessoal no popular, que você falou do Bafomé. Bafomé, pelo assim, é que aí depois você já nem liga, mas Bafomé, pelo que eu entendo, tinha uma relação com Sofos, com conhecimento, vinha de alguma outra origem, e se atrelou isso na maçonaria, porque assim, é outra coisa, se eu pegar esse copo aqui, ó.
O Bafomé não é de origem nórdica? Não tem nada a ver. Mas acho que ele tinha uma... Bom, então tentem ver da origem. Só que aí se atrelou que lá se cultuava dele, não sei o que lá. Então vamos supor, a gente vai para uma sociedade que, cara, o pessoal bebe em cuia. E aí eu apareço um dia numa loja com um copo de vidro. Eu sei que isso aqui é um copo de vidro. Porque tem um, né, pra mim é pra eu tomar água, é tão simples quanto isso. Só que alguém que bebe em cuia vai olhar pra isso aqui e falar, cara, ele tá com uma arma nuclear, esse cara é um absurdo. Então, aconteceu algo em alguma loja que veio isso, e aí se expurgou. Se você pegar casos drásticos da maçonaria, tiveram lojas na Itália que tinham a ver com a máfia. Mas isso não era maçonaria, cara. Vamos tirar. Isso não é da sociedade iniciática do bem. Eu sempre ponho esse filtro. Sociedades iniciáticas têm que ser do bem. Existe um limite. Quando a sociedade iniciática começa a fazer doutrinas de medo, temerária, ou transes e alucinações, ou caminhos, né, dos mais malucos, falou de Telema, tem um monte de coisa, tem os grupos de indianos que você vê acontecendo problemas. Eu acho que aí tá errado. Aí vaza, aí vai para outro conhecimento. Né? Agora, se a pessoa também só acha mal, tudo é ruim, cara, se ela entrar na melhor religião, ela vai ter o pior comportamento, porque ela só vai pegar a leitura ruim. Sim. Não importa a religião, não importa onde você tá, isso vale para tudo, empresa, religião, qualquer coisa que envolva uma conduta. Exatamente. Então, na verdade, o bem-estar de uma sociedade iniciática é isso, cara, eu vou estar próximo de coisas que fazem eu melhorar, me significam de uma outra forma. Então é mais ou menos isso. Não, legal. Mas foi nesse sentido a pergunta. Não foi entrar se vocês... Foi no sentido de... A gente falou de Jesus, Salomão, se vocês têm... Se você falou assim, que nem você falou de Jesus, você sabe bastante dele e tal. Se vocês colocam... Eu tenho uma curiosidade seguinte, que eu acho que assim, estudar sobre o lado do Lúcifer, cada vez mais, para mim, hoje eu me sinto fortalecido de olhar isso sem sombra. Sem pavor, sem dormir com medo à noite. Uma leitura lá. Em algumas religiões, o Lúcifer ele seria o inimigo, né? Isso. Então, existe aquela coisa de você conhecer o inimigo melhor do que a si mesmo, que é para você ficar ligado, né? Então, até o pastor Sidney, que foi um dos entrevistados aqui, ele fala muito para mim, em bastidor, fala o seguinte: tem gente que tem medo de falar sobre essa figura, mas não pode. Você precisa conhecer ele para você se proteger. E nem precisa ir longe. Você me fez lembrar um livro nada a ver, que não é de... Tem um livro que chama 48 Regras do Poder. Cara, eu tive maior dificuldade de ler. Mais uma dica aí. 48 Regras do Poder. Sensacional. Como para você ter poder, você manipula a maldade. Mas isso na história, a história deixa vários fatos para nós. Então, cara, o cara tá lá. Coloca de dica aí. Vai colocar aí de dica. Coloca isso daí de dica. Pá, você pode, por favor... eu fiquei intrigado com a origem do Bafomé. Escreve aí o Bafomé mais fácil. Qual que é a origem para nós dessa figura? Porque daí fica mais fácil. Você falou de uma outra figura também, Bafomé. A gente falou do deus Zebu. Não, você falou de uma... eu falei de capeta, sei lá. Aí você vai soltando um monte de nome pra assustar, cara. É isso mesmo. Pra assustar. Então aí volta na piadinha do cara assim, não deixa cair a bola dos dois meninos. Não deixa cair a bola do lado da loja da maçonaria, não, que você vai ver que lá, né? Aí ele deixou, quando voltou... Exatamente. Não posso falar agora. Não, pessoal, quero deixar uma dica aqui, que até conversando no backstage com o Jorge e o Caio, eu e o Caio, por exemplo, Caio e eu, a gente gosta muito desse livro. Porque ele é muito curioso, A História Secreta do Mundo. Sensacional. Vão atrás. Esse livro e a gente vai abordar ele aqui em algum... Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Não, porque o meu maior desafio está exatamente nisso, cara. Essa ordem cronológica de quem busca conhecimento é absurda. A gente é um grão de areia perto dos físicos, dos alquímicos, dos padres, dos avatares. Coloca isso numa linha de tempo. É que esse livro tem que estudar capítulo por capítulo e fazer um estudo fora desse livro. Né? Ele abre o espectro. Deus, então, aí quando você abre o espectro, você vê que tem essa relação de busca de bem e do mal, de pessoas com índolos melhores, com índolos piores, enfim, eu acho que temos que sair do fanatismo, gente. Fanatismo não é legal. Pois é. Fala aí. Ele foi criado por
Vou continuar para vocês. Ele faz Levi. Ah, ele faz Levi, isso mesmo. É isso aí, verdade. Que publicou no seu livro Dogma e Mal de Alta Magia. E é uma criatura simbólica que apareceu como um ente do padrão em construções e julgamentos da Inquisição dos Cavaleiros Templários. Nossa, tem a ver com os... E aí nos Templários, na verdade, acho que eu li alguma coisa nos Templários, porque eu tenho esse livro. É legal, que aí você pega um livro desse, é denso de ler. Eu não completei a leitura desse livro. Mas quando eu vi nos Templários, numa leitura de pesquisa, porque me fascina muito esse conhecimento da época dos Templários, né? E Obrigado, o culto dele vinha relacionado à sabedoria para os Templários, porque tem uma questão da forma. Mas, cara, se você olhar para o desenho, pode te assustar, pode não, mas naquela época significava isso. Depois põe na mão do outro, é isso que eu tô falando. Sim, nossa. Vejam também, já que vocês estão falando aí, procurem saber sobre bulas papais, cara. Porque isso a gente vai abordar. Não, pera aí, mas daí já tá dando um spoiler aqui. Pera aí. Você tá ainda a gente tá seguindo aqui, a gente vai falar isso daqui que é muito importante. Só para fechar, Jorge, a gente falou bem pouco desse Gadu. Só fala, é uma sigla, não é uma sigla? É um nome, não é um Grande nome? Arquiteto do Universo. Grande Arquiteto do Universo. Come bola. Grande Arquiteto do Universo. Ele resumiu, basicamente, ele assim... É isso aí. Desculpa. As divindades. Não, mas é bom, ele é o cara. Ele é o cara. Ele é o cara que Ele é aquele cara da Matrix. Você viu aquele filme do Matrix? Que tem o arquiteto ali da Matrix, que ele entra numa sala toda branca, cheia de monitor? É tipo aquele lá. É isso aí. Pessoal, tá acabando mais essa parte 2. Espero aí que vocês estejam curtindo. Dê aqui seu like ou dislike também, né? É isso aí. Engaja aí o canal. Boa. Comenta. Replica Bastante. Fala, tem um cara querendo falar de maçonaria aí, quem tiver curiosidade, tem um cara que falou mais que a boca. Não, indica tá pro amigo. Indica pro amigo, pra todo mundo. Indica pra aquela pessoa que você sabe que é fofoqueira, porque essa daí vai indicar pra bastante gente também. Então, pessoal, é isso. Valeu. Valeu. Até a parte 3.